Eu quero convidar a todos para nós meditarmos na palavra do Senhor por alguns minutos, fazermos uma reflexão na palavra de Deus. Quero convidá-los para nós abrirmos a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Para nós meditarmos nesta palavra, extrairmos algumas coisas interessantes. Então, abra, por favor, a sua Bíblia. Não importa onde você está, não importa em que situação você se encontre, eu creio que Deus tem sempre uma saída. Não tome nenhuma decisão precipitada, nenhuma atitude fora dos planos de Deus. Às vezes o desespero nos faz fazer coisas que, no sentido normal, nós não fazíamos ou não faríamos, mas Deus tem cuidado de todos nós. Então, pense direito, ore ao Senhor, confie nele. A sua voz não se cala, ela é eterna, ela é perpétua. Com certeza o Senhor está falando aos corações e as pessoas precisam ouvir e entender que Ele é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Então, esta noite receba esta palavra que diz a você que tenha paciência e não tome nenhuma atitude precipitada, porque o Senhor é bom. Vamos ler a palavra. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. Esta palavra está posta nos nossos corações para nós meditarmos. Quando o escritor escreveu esse texto, ele já vinha em uma sequência de homens que viveram pela fé. E a fé é uma convicção. E o que eu quero falar hoje é que nós precisamos servir a Deus com convicção. Nós temos visto pessoas que tem perdido a sua convicção, que tem perdido a sua certeza, que tem perdido a sua fé, mas nunca é tarde para nós voltarmos a encontrar o Pai, como fez aquele filho pródigo, que quando caiu em si, lembrou que na casa do seu pai havia pessoas que estavam bem melhor do que aqueles que estavam fora. E ele pensou consigo que iria voltar para a casa do pai, ia se ajoelhar aos seus pés, iria dizer a ele claramente que pecou contra ele e que não era mais digno de ser recebido como filho. Essa era a visão daquele jovem. Talvez ele pensasse que o pai estivesse com muita raiva dele, que não ia recebê-lo como filho. Mas como ele sabia que o pai dele era muito bom, então ele pensou, bem, pelo menos como um empregado ele vai me receber. E ele ainda disse que até um empregado vivia melhor do que aquele que estava no mundo. E quando ele volta, para a surpresa dele, o pai dele está de longe o aguardando. E ele vai ao seu encontro, lhe abraça, e não tem esse negócio de deixar ele como um empregado. Tudo o que ele faz é para mostrar que ele é filho, e como filho ele vai ser bem recebido. Então, é preciso que nós tenhamos convicção para que nós possamos servir a Deus com o coração aberto, quebrantado. E é isso que o escritor da carta aos Hebreus está nos dizendo, que nós precisamos de convicção, certeza. E, irmãos, eu tenho visto algumas coisas. Por exemplo, a primeira convicção que nós precisamos ter é a convicção de salvação. Nós precisamos servir a Deus com convicção que Ele nos salva, que Ele nos perdoa, que Ele nos restaura, que Ele nos fortalece. Convicção de salvação.
A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que a salvação é pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça, e aí está posto que esta graça tem aberto a porta para todas as pessoas. Jesus, quando ele convidou as pessoas para virem até ele, dizendo, vinde a mim, ele não colocou nenhum tipo de divisão ou de acepção, mas ele disse, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e ele prometeu, e eu vos aliviarei. Esta salvação não é só para um grupo exclusivo de pessoas, essa salvação não é só para um tipo de etnia, essa salvação não é só para um tipo de classe, mas essa salvação é para todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados e que querem ter de Deus uma paz, uma esperança, aleluia. E esta salvação vem pela graça, ou seja, não é preciso que ninguém pague, não é preciso que ninguém se esforce para adentrar nesta salvação, não é preciso que ninguém venha a pagar um preço altíssimo para esta salvação, quando nós sabemos que esta salvação foi dada de graça, porque Cristo pagou o preço, ou seja, a realidade é que essa salvação chega de graça para nós, mas ela foi paga por um alto preço, que a Bíblia diz que é preço de sangue. Então, precisamos mais do que nunca valorizar e ter convicção dessa salvação que é dado pela graça. Agora veja que o apóstolo Paulo deixou muito claro, e no meio deste comentário da graça, ele deixou explícito que mesmo que nós sejamos salvos pela graça, mas isso só ocorre por meio da fé. Existe salvação de graça, mas não existe salvação sem fé. É por isso que eu estou pregando esta noite, para dizer a vocês que nós precisamos servir a Deus com convicção. E a principal convicção de quem serve a Deus é que ele é salvo pela graça. E isso não vem mediante outra coisa, senão a coisa que é chamada de fé. É por isso, meus irmãos, que todos nós que estamos trabalhando aqui, trabalhamos voluntariamente. Aqui ninguém recebe nenhum salário, aqui ninguém recebe nenhuma ajuda de custo, aqui ninguém recebe nenhum valor. Mas sabe por que nós fazemos isso? Porque nós temos convicção que o maior salário que ele podia nos dar, ele nos deu na cruz do Calvário, chamada salvação eterna. E isto é fé. Mesmo vindo aqui, mesmo arriscando a vida, mesmo enquanto outras pessoas estão se resguardando em suas quarentenas, mas nós estamos vindo continuamente para pregar a palavra, para trazer a esperança. E sabe o que é isso? É convicção, e mais do que tudo, fé, que nós recebemos o maior pagamento que todos os homens poderiam receber, e qualquer pessoa, ainda hoje, pela fé e pela graça, pode aceitar esse Jesus e receber esta mesma salvação pela fé. Não é exclusivo, mas não tem como ser salvo se não for pela fé. E o Evangelho de Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, nos deixa muito claro. Primeiro, Jesus mostra a missão da igreja, que é isso que nós estamos fazendo. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. E na continuidade ele diz, aquele que crê será salvo, e o que não crê já está condenado. Ou seja, crer e não crer significa ter fé ou não ter fé. E aí está muito claro que não existe salvação sem fé, sem acreditar, sem convicção. E eu vou lhe dizer, é muito triste ver uma gama de cristãos, que de cristãos só tem a ida para a igreja, e agora sem a ida para a igreja é difícil achar que esse camarada ou essa pessoa é cristã, porque na verdade ser cristão nominal, mas não ter certeza de salvação não vale a pena, não existe. É triste ver um bocado de cristão dizendo, eu não sei se eu vou para o céu, eu não sei se Jesus voltasse agora eu iria, como se fosse uma coisa dele, como se fosse ele que merece ou não merece a salvação, quando na verdade a salvação é pela fé. Uma vez eu estava trabalhando e um homem chegou para mim e disseram que você é cristão, que você é crente, é verdade? Eu digo, é verdade. E ele fez um ar de riso e disse assim, mas você é salvo?
E eu disse, pela graça e misericórdia de Deus, mas tudo isso pela fé. E ele riu de novo e disse, como é que você pode dizer que é salvo? E eu disse, Jesus disse que essa salvação é pela fé. E você sabe o que é fé? É crer. Você não conhece minha vida como eu não conheço sua vida. Mas uma coisa eu sei, eu creio que serei salvo, não por minha ação, por minha obra, mas por mérito de Jesus Cristo, meu único Senhor e Salvador. Isto é fé, é crer. E você precisa respeitar. Se eu creio que serei salvo, como você crê que será salvo, então nós temos que respeitar. Agora, se você não crê, está faltando alguma coisa a você. Aí ele ficou pensativo. E depois de muitos dias ele veio a mim e disse, é verdade, irmão, isto aí é falta de convicção. Eu não conheço, por isso que não sei se sou salvo. Mas como é que eu posso ser salvo? E aí eu preguei esta mesma palavra. E por fim ele disse, agora eu creio que também posso ser salvo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é fé, não é necessário outra coisa senão crer. Então se você não crê, é porque você ainda não entendeu que Jesus te salva, te perdoa, te liberta, te faz nascer de novo. E tudo isso basta você crer. Aquele que crê, Jesus disse, será salvo. Mas o que não crê, ele diz, já está condenado. Precisamos crer. Crentes como o salmista Davi, depois que pecou, Salmo 51, versículo 11, ele disse, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Crentes sem a presença de Deus e sem o Espírito Santo. E ele conclui, por que ele estava assim? Aí ele diz no versículo 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Deus, que esta noite alguém receba a alegria da sua salvação. E a salvação só vem quando nós sentimos a sua presença e a presença viva do Espírito Santo. Aleluia. Sem essa presença do Espírito Santo, sem essa convicção do Espírito Santo, que se liga ao nosso espírito e diz, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus, é difícil achar que é salvo. E sem salvação não tem convicção com Deus. E nós precisamos servir com convicção. Porque, veja, eu já preguei aqui, já mostrei que a salvação é gratuita. Mas só que nós conhecemos bem que quando a porta da salvação é gratuita, mas se manter nela, aleluia, é uma questão nossa e não de Deus. Deus, ele vai, porque a Bíblia diz que foi ele que foi atrás de nós e nos escolheu e nos chamou. Ele vai, nos chama, ele abre a porta da salvação, mas para se manter salvo não depende de Deus, depende de você. Porque se você, por desobediência e por negligência, começar a perder essa presença de Deus e o Espírito Santo, aí você começa a achar que não é mais salvo. É por isso que o salmista Davi, por pecar e por não se arrepender, ele estava dizendo, Deus, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo, quando na verdade Deus não mudou não. Quem mudou foi ele que estava pecando. Deus ainda continuava tendo certeza que se ele se mantesse, ele seria salvo. Agora ele foi que perdeu a convicção, a presença de Deus e do Espírito Santo. Aí ele pediu a Deus, como que clamando, e foi até bom. Ele disse, Deus, torne a dar-me a alegria da salvação. Eu não sei como está a sua salvação, mas se você está incerto que será salvo, clame como o salmista Davi disse, ó Deus, torna a dar-me hoje a alegria da tua salvação. Eu quero ter prazer, ter convicção. Sabe por quê? Jesus disse em João capítulo 10, versículo 9 e 10, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, ou seja, salvação. Agora, isso é graça, a porta aberta. Agora ele diz, entrará e sairá. Ora, ele disse, alguém que entrar por mim, salvar-se-á. Ele está dizendo, isso aqui sou eu que faço. Agora, para você entrar e sair e achar pastagem, aí é com você. Eu não posso pegar a tua perna e levar você para passar da porta. Jesus está dando um exemplo de um pasto verdejante, que está dentro, aleluia, de um curral de ovelhas, que era também chamado de aprisco. Ele estava dizendo, bem, a porta sou eu e ela está aberta. E o mesmo porteiro que sou eu, o bom pastor, estou chamando. Estou levando você para entrar aí. Agora, quando você
entra, para que você chegue do outro lado e ache o pasto verdejante, aí é contigo. Você tem que andar, você tem que crer, você tem que entender que eu continuo te salvando. Aleluia. Muita gente está perdendo esta convicção por causa do pecado, da falta de santidade, mas eu quero vos dizer, aleluia, o pastor continua o mesmo, deixando 99 guardada e indo buscar uma que está perdida. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Agora ele deixou claro: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus continua dizendo: mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Esta vida é a salvação. Precisamos ter convicção. E outra coisa, não caia na desgraça de entender ou achar que você não perde a salvação. É mentira. Veja, a uma igreja Jesus disse, Apocalipse 3:11, ele disse: eis que venho sem demora, como que falasse do arrebatamento, que vai pegar as pessoas de surpresa. E ele termina dizendo: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Coroa aqui é a palavra Estéfanos, que significa uma glória incorruptível que nós não podíamos, mas ele nos dá. Ele está dizendo: bem, eu venho depressa, eu venho logo, mas guarda o que você tem. O que é que você tem? Fé. O que é que você tem? Convicção. O que é que você tem? Aleluia, esperança. Ele está dizendo: guarda o que você tem, para que ninguém venha tomar a tua coroa que eu te dei. E qual é a maior coroa? É a salvação. Eu estava dando aula esta semana, online, e aí os irmãos preocupados, o que eram as coroas do julgamento lá das coroas, né? Que é o tribunal do galardão, que será logo depois do arrebatamento. Os irmãos preocupados, que coroa era, como é que era a pérola, como é que era o formato da coroa. Eu disse: irmãos, isso aí são pormenores que nós não temos. Se eu tivesse, eu tinha o maior prazer de mostrar a vocês. Mas como eu não tenho, eu não vou ser herege e estar inventando. Mas uma coisa eu sei: Jesus disse a uma igreja que eles tivessem cuidado para que ninguém tomasse a sua principal coroa. E eu vou lhes dizer, a principal coroa do crente é a salvação pela fé. E Jesus está dizendo: tenha cuidado, porque senão o ladrão que vem roubar, matar e destruir, ele toma a esperança, ele toma a fé e você perde. Mas você vigie, aleluia, porque cedo venho e estou aqui para entregar a você a coroa. E qual é a coroa? A salvação. Precisamos ter convicção. Precisamos passar por qualquer adversidade, por tribulação que for, mas dizer: eu continuo crente no meu Salvador Jesus Cristo, e que Ele de graça me salva por meio da fé. Precisamos continuar crendo, aleluia, que Ele vem e consigo estar o seu galardão, e Ele dará a cada um segundo a sua obra. Precisamos ter convicção de salvação. Volte a ter convicção de salvação. Porque o número de suicídio crescendo no meio dos cristãos não é outra coisa não. É gente que não tem mais certeza se será salvo. E gente que sem certeza que será salvo não tem outra coisa senão pecado. Não tem outro caminho. As pessoas só perdem a convicção de salvação, o amor da salvação, porque ela começa a deixar as primeiras obras. Lembre a carta de Paulo, de Jesus Cristo lá aos Efésios, a igreja de Éfeso. Capítulo 2 de Apocalipse. Ele disse: eu tenho contra ti, pois, que deixaste o primeiro amor. E ele deixa muito claro no contexto que o primeiro amor foi perdido, porque ele deixou as primeiras obras, a praticar aquilo que ele fazia. Irmãos, quando a pessoa perde convicção de salvação, só tem duas coisas: ou ela está pecando continuamente com prazer nesta terra, e quem tem amizade com esse mundo se faz inimigo de Deus. Ou segundo lugar, ou a pessoa deixou de fazer as primeiras coisas: orar, ler a palavra, cultuar, servir a Deus, chorar, clamar, rogar, ter esperança, ter convicção. Deixou de fazer isso, a pessoa perde a alegria da salvação. Mas esta noite, Deus está falando a você para que você volte, e que você possa até aclamar: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Mas que você saiba que Cristo te salva pela graça, por meio da fé. Se você crê, você que está me ouvindo aí, você pode ser perigoso, você pode ser ruim, mas eu quero te dizer: se você crê, Jesus te perdoa e te faz nascer de novo. Aleluia. Isso é convicção de salvação. Precisamos ter também convicção que Deus nos ajuda e nos abençoa. A ajuda que tem do alto para nós vem por causa da sua presença fiel.
E Jesus nos prometeu, Mateus 28 e 20, parte B, ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bem, se Jesus tivesse assim, eis que estou convosco todos os dias, e ele não tivesse dado essa conclusão, talvez tinha gente que dissesse: bem, quando começou as coisas a ficar ruins aqui na terra, Jesus deixou a gente aqui para sofrer mesmo, e depois ele vem nos buscar. Mas Jesus disse: nenhum dia eu vou deixar o crente fiel só, porque eu estou convosco, até que se consumem todas as profecias que eu falei. Ele deixou claro. E esta presença que nos capacita, essa presença que nos renova, essa presença que nos dá coragem. Não sei se você já observou o Evangelho de João, o que está escrito no capítulo, deixa eu me ver aqui, capítulo 19, se eu não me engano, deixa eu dar só uma olhada aqui para ver. Capítulo 19, versículo, deixa eu encontrar aqui, capítulo 20, na verdade, versículo 19. A Bíblia fala sobre a ressurreição de Jesus. Os apóstolos estavam reunidos em um cenáculo em Jerusalém, e naquele cenáculo Jesus se apresentou. Depois de já ter se apresentado às outras Marias lá no túmulo, depois de ter se apresentado aos dois homens ou seus discípulos no caminho de Emaús, agora Jesus está de tarde se apresentando a todos os seus apóstolos e discípulos reunidos. E eles estavam ali, e a Bíblia diz aqui no contexto que eles estavam ali todos reunidos com medo dos judeus. Agora interessante, durante os 3 anos que Jesus passou no seu ministério, nenhum deles tiveram medo dos judeus. Eles entraram em qualquer viela, em qualquer rua. Quando Jesus mandou pregar o Evangelho, eles nunca tiveram medo, nunca voltaram dizendo: Jesus, os judeus. Não, em outra parte, até Herodes, quando perseguiu, Jesus disse: diga aquela raposa velha que eu prego hoje e amanhã. Jesus disse que pregava, mesmo quando o governo, contra os religiosos, viesse contra ele. E por trás de Jesus, vinham os discípulos com toda a autoridade e fé. Agora, isso 3 anos com Jesus. Agora só bastou 3 dias com Jesus para eles se trancarem dentro do lugar com medo. Sabe o que é que significa? Com Jesus tu és forte. Com Jesus tu estás forte, fortalecido e vai enfrentar tudo. Com Jesus você é uma bênção, mas sem Jesus você não é nada. Por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Não vá deixando Jesus, não vá achando que você é fortão, que você consegue. Mas sabe por que nós conseguimos? Porque a sua presença é quem nos ajuda. E nós temos uma promessa muito grande, que o próprio escritor da carta aos Hebreus disse, no capítulo 13, versículo 5. Ele disse assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, quem disse? Deus. Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Foi promessa de Deus. Deus disse: não te deixarei, nem te desampararei. E é esta presença que todos os dias nos ajuda. Ajuda invisível que nós não conseguimos ver, ajuda que nós nem vemos, nós não conseguimos nem entender, mas todos os dias, quando você está com Ele e Ele contigo, Ele te ajuda. Isso é certo. E além de nos ajudar, Ele nos abençoa, porque o próprio escritor da carta aos Hebreus disse que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A natureza de Deus é ser galardoador. Deus é bom demais. O desejo de Deus é abençoar todo mundo. Não foi à toa que Paulo escreveu a Timóteo capítulo 4, versículo 2 e 3, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2 e 3 e 4, ele conclui dizendo o seguinte: que é desejo de Deus que os homens orem com as mãos santas por aquelas autoridades que estão em eminência, aqueles que estão fazendo alguma coisa com o governo. E ele, porque o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem a pleno conhecimento da verdade. Olha aí, o desejo de Deus é que todos recebam a bênção dele. Ele é galardoador por natureza. Aleluia. O mesmo Deus que foi com Moisés durante todos os 120 anos da vida dele, agora que ele está morto, ele diz a Josué com certeza: do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. O mesmo Deus que foi com Josué, foi com os juízes, foi com os profetas, foi com os reis, foi com os sacerdotes. O mesmo Deus que foi com esse povo todo, está dizendo: eu não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia.
Isto é certeza. Deus é fiel, Deus é galardoador, é da natureza de Deus. É tanto da natureza de Deus, que quando João escreve no Evangelho, capítulo 1, ele vai mostrar a natureza de Jesus Cristo, que é a mesma de Deus. Ele vai dizer: era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele criou tudo, e sem ele nada que foi criado se fez. Ele está dizendo, a natureza de Deus que está em Cristo é ser criador, criador de todas as coisas que existem. Mas quando ele chega no versículo 14, quando ele pode olhar mesmo para Jesus, o interessante é que esse mesmo João, quando começa a carta a João, capítulo 1, ele deixa claro: o que os meus olhos viram, o que os meus ouvidos ouviram, e eu toquei, aleluia. Ele deixa claro: eu vi esse Jesus, eu ouvi esse Jesus, eu toquei desse Jesus. Não é à toa, João amava tanto a Jesus, que quando Jesus estava falando, ele reclinava no peito para escutar o batimento cardíaco de Jesus. Ele ficava muito feliz quando ficava ali, próximo de Jesus. É tão verdade que quando foi para a cruz, todos os apóstolos correram com medo, mas João ficou lá. Ele entrou na casa de Anás, de Caifás. Ele não deixou Jesus nem um segundo, com Maria lá na cruz chorando, e ele lá, ele dizendo: isto aqui que eu estou falando não é conto de carochinha não, isso aqui é de quem viveu. Eu ouvi, eu vi, eu toquei neste homem. E sabe o que foi que ele viu nele? João, Evangelho 1:14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E ele disse que tinha duas coisas que ele vinha cheio deles: graça e verdade. Sabe o que ele está dizendo? Eu vi Jesus, eu toquei em Jesus, eu ouvi Jesus. E uma coisa que eu percebi é que ele veio cheio de duas coisas para distribuir esta terra. Primeiro é graça e depois verdade. Sabe o que é graça? Presente merecido. Ele está dizendo: é da natureza do Deus nos galardoar, é da natureza do Deus nos dar o que a gente não merece, é da natureza de Deus a gente ser rico e só, e Ele continuar nos amando e tendo misericórdia. Hoje mesmo orei e agradeci. Oh meu Deus, se eu fosse o Senhor eu não me queria, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, mas eu senti a voz de Deus dizendo: ah meu filho, mas mesmo assim eu quero você, eu amo você. Sabe por quê? Porque eu sou galardoador, eu sou misericordioso. Irmão, quantos de nós temos mais do que merecemos? Quantos de nós poderíamos estar desgraçadamente no pior lugar que existe? Mas Deus nos colocou no lugar de príncipes. Sabe por quê? Porque Ele é galardoador, porque Ele é bom. O apóstolo Paulo disse: pode pedir a Ele com fé, porque Ele dá mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele é galardoador, é da sua originalidade, é da sua natureza. Ele não pode negar a si mesmo. Eu acho interessante que quando Lázaro morreu, mesmo Marta e Maria tendo dito a Jesus: venha depressa, aquele quem tu amas está muito doente. E quando Jesus veio, atrasado da forma humana, a Bíblia diz que Maria ficou em casa sentada, enquanto Marta saiu correndo para encontrar Jesus. Irmãos, atitude faz a diferença. Marta ficou sentada, dizendo: ele já morreu, não tem mais jeito mesmo, ninguém vai ressuscitar, agora vamos só enterrar. Já enterrou também, agora está podre já lá. Mas Marta não, ela foi lá em Jesus. Ela disse: mesmo que ele estiver morto, mas ele é poderoso. Mesmo que ele esteja morto, mas ele tem a saída. Mesmo que ele esteja morto, mas ele tem a última palavra. Aí vai lá Marta, chega. Olha a convicção de Marta. Isso aqui é quem tem convicção, irmãos. Ela disse: Jesus, se tu estivesse aqui, ele não tinha morrido. Aleluia. Convicção, certeza. A gente precisa disso, de gente que volte a crer que Jesus faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, porque Ele é galardoador daqueles que buscam. E Jesus respondeu a ela: aleluia. Jesus disse: Marta, teu irmão irá ressuscitar. E Marta, crendo na Bíblia, ela disse: eu sei, Jesus, ele ressuscita no último dia, na ressurreição dos mortos. Aí Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, aleluia. Deus está ressuscitando.
Deus está mostrando: você tem convicção, eu respeito você, eu amo você, mas eu quero te dizer, eu sou a ressurreição e a vida, e mesmo se você estiver morto, se crê em mim, eu prometo, você vai ressuscitar. É Deus que está falando esta noite. Aleluia. Precisamos voltar a ter convicção que Ele é galardoador, que Ele é bom. E eu vou terminar. Precisamos voltar a ter convicção que a sua palavra é a verdade. Nós estamos, irmãos, com um livro aqui nas mãos, que ele já tem quase 5.000 anos de história. Eu não estou carregando um livro que um autor fez semana passada não, e teve que reeditar não. Eu não estou carregando um livro como a Constituição de 1988, que fizeram há 30 anos atrás, 32 anos atrás, aleluia. E hoje está cheio de emenda não. Eu estou carregando um livro que faz quase 5.000 anos, que muita gente crê nele, e ele não muda. Esta é a palavra. Jesus disse muito bem na oração a Deus, João 17:17, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E sabe qual é a verdade? Tudo está se concluindo, tudo está terminando, o tempo de Deus está se cumprindo nesta terra. As pessoas não querem acreditar, elas não querem entender. Ora, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. E ele conclui dizendo: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar, eu voltarei e levarei vocês para viver comigo aonde eu estiver. Irmãos, a promessa de Cristo já foi dada. Tem pessoas rejeitando esta promessa. Se fosse só a promessa, tudo bem. Só que o capítulo 24 de Mateus tem todos os sinais que todos estão se cumprindo. E agora, qual é a desculpa que você tem? Qual é a desculpa que você tem de não acreditar que nós estamos vivendo o princípio das dores e os últimos dias? Qual é a desculpa? Não há desculpa. Se até os sinais todos estão se comprovando de uma vez só. O mundo está turbado, o mundo está perturbado, o mundo está sem saber o que fazer. A ciência que outrora se dizia Deus e tinha resposta para tudo, não sabe de nada. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra coisa. Mas uma coisa eu sei: Jesus voltará. Aleluia. Jesus voltará. Jesus voltará. Esta noite eu tive um sonho, e o sonho era a gente aqui nesta igreja, e de repente não estávamos mais aqui nesta igreja. Nós íamos para um lugar tão maravilhoso, tão suntuoso, tão glorioso, que quando eu chegava lá, aleluia, a voz dizia: foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Irmãos, eu estou certo que a trombeta está soando. Nós que estamos aqui agora, de repente não estaremos mais aqui. De repente nós escutaremos, e num abrir e fechar dos olhos, estaremos com Ele lá. Então, é preciso termos convicção. E a convicção é essa: aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós vamos concluir com um louvor, como sempre fazemos, e depois vamos fazer a oração. Aleluia, aleluia. Nesta oração eu creio que Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. E você pode dizer: Jesus, com o Senhor aqui, Ele não tinha morrido. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso e tem falado de forma poderosa aos nossos corações, e por isso nós estamos alegres. Vamos continuar adorando o nome que é digno de todo louvor. Aleluia. Eu quero ser
Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e a faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Diga mais uma vez para o Senhor: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Graças a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Queremos cumprimentar nossos irmãos, irmão Ari, que está nos assistindo lá na Ridinha, irmã Ritinha, irmão Gentil lá em Poeira, alguns irmãos que estão nos assistindo em Moçambique. Deus continue abençoando vocês. Também em Luanda, na África. Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Nós cremos que precisamos ter convicção, certeza que Deus é bom e eterna é a sua misericórdia. Nós precisamos continuar orando para que a igreja continue servindo ao Senhor, para que o povo dele continue acordado, despertado, porque o Senhor voltará. Aleluia. Vamos orar agora para concluir este trabalho. Antes de concluir, nós queremos avisar os irmãos dos nossos trabalhos que estão sendo realizados aqui por meio do Instagram, do Facebook. Quarta-feira, a partir das 19 horas, nós temos a nossa live solidária, onde estamos adorando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Muitos hinos, muitos louvores a pedido dos irmãos e das irmãs, trazendo paz, ânimo, alento ao coração daqueles que cansados estão em casa, às vezes afadigados, sobrecarregados, e o louvor tem esse poder, sabe, de nos dar tranquilidade, de tocar o coração de Deus e a mão de Deus ser direcionada para a nossa vida. Então, às quartas-feiras, nós temos o louvor solidário, ao vivo aqui no Facebook e no Instagram. Os irmãos aqui que adoram, que louvam o Senhor.
sempre aqui, adorando a Deus.